Olá, sou a professora Dayana e a nossa aula é Os Desafios do Estado-nação no Mundo Contemporâneo. Bom, meus queridos, falaremos sobre Estado. Essa palavra que eu tenho certeza que vocês escutam muito, Estado para lá, Estado para cá, qual é o papel do Estado. Mas, enfim, o que vem a ser este Estado? Esse Estado com E maiúsculo, vale a pena ressaltar. Então, o Estado em si, ele é uma invenção moderna, mais ou menos pelo século XIII. E o Estado, ele significa um conjunto de instituições que controla e administra uma nação. Esse Estado, ele é um corpo político. Mas, para compreendermos um pouco melhor sobre o Estado, preciso falar de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, um filósofo da modernidade, que ele vai começar a tentar entender a formação dos Estados modernos. Por quê? Se o conceito de Estado ele é moderno, então a filosofia, os pensadores vão se debruçar neste conceito para tentar compreender o que é esse Estado. E também tentar entender por que nós obedecemos a um Estado. Bom, então Thomas Hobbes, ele nos diz o quê? Que nós vivemos num estado de natureza anterior à sociedade civil. O que seria então esse estado de natureza? Pensem comigo, um estado que não há regras, que não tem um soberano, que não tem um governo. Então, nesse estado de natureza, as pessoas vivem lá, da sua maneira, a seu bel prazer. Só que, segundo Thomas Hobbes, nesse estado de natureza, seria uma guerra de todos contra todos. Segundo Thomas Hobbes, todos nós somos interesseiros. Olha como ele é, né, gente? Então, nós temos um medo muito grande da morte violenta nesse estado de natureza. Então, em função desse medo, desta guerra de todos contra todos, ele vai dizer o seguinte: precisamos sair desse estado, esse estado que é ruim. Aí a saída desse estado para um estado civil, uma sociedade civil. E aí que entra quem? Esse estado. Esse estado que vai ter um soberano. Mas, para sair desse estado de natureza e ir para a sociedade civil, nós precisamos de uma coisa, de um contrato social. E este contrato social é o quê? Tu vais dar os teus direitos, né, a tua liberdade em nome de um Estado. Então, o Estado, ele é um corpo político. O Estado, ele tem um soberano. E este soberano, no caso, vamos trazer para a atualidade, né? Um presidente, um primeiro-ministro, né, governadora ou prefeita. Então, são soberanos, né? Mas aqui, neste caso específico, estamos falando de nação. Então, presidenta ou mesmo parlamentar, né? Primeira-ministra ou primeiro-ministro. Então, esta pessoa é responsável pelo Estado, embora também terão outros órgãos. Então, é importante vocês entenderem o quê? O Estado, ele funciona para manter a sua nação. Então, nesse sentido de Thomas Hobbes, nós teríamos um soberano que é o rei. E este rei teria a obrigação de garantir essa segurança, essa paz das pessoas, dos seus súditos, no caso aqui, falando de Thomas Hobbes. Porque, repito, o Estado, ele é uma formação moderna, ele é um conceito moderno. Só que, até os dias de hoje, esse conceito se aplica. Nós temos vários estados, o Estado brasileiro, o Estado, né, norte-americano, enfim. Então, vocês notam que o Estado, ele tem uma responsabilidade perante a sua nação. Isso é muito importante. E antes de falarmos de nação, precisamos entender a questão internacional. O internacional, ele surge a partir da formação dos estados modernos. Por que isso? Porque os estados começam a se definir, a definir os seus territórios. Porque anterior, vamos remeter lá à Idade Média, ao feudalismo. No feudalismo nós tínhamos o quê? Vários lugares, né? Os feudos com a sua administração. Então, o poder, ele é descentralizado. Quando falamos de Estado, nós já temos um poder centralizado. E o seu território, ele começa a se definir. E as nações começam a surgir e a se relacionar. Então, agora me acompanhem, por favor. Nação, agrupamento humano que é ligado pelos laços culturais. Então, uma nação, ela surge a partir desta convivência, deste coletivo de laços históricos, culturais, sociais. E aí começamos a ter a noção de Estado-nação.
Tranquilo? Vem comigo, por favor. Então, a política internacional. Essa política internacional é o relacionamento que os países eles têm, como, por exemplo, se relaciona com as dinâmicas sociais, econômicas, culturais, além dos limites do seu território. Por quê? Porque cada estado, ele é soberano. Ele tem o seu poder, ele cuida do seu território. Por isso que é muito importante entendermos a soberania de cada país. Não tem como, né? Nós, enquanto brasileiros, eu não gosto muito do meu país vizinho, vou lá e vou invadir. Não tem como isso acontecer. Não posso invadir um país porque estou implicando, não estou gostando com o país. Cada país é soberano. Não é bem assim, chega para lá que eu estou entrando, estou invadindo. Não é assim. Então, temos que respeitar a soberania nacional. Isso é muito importante, os países respeitarem esta soberania. Além disso, nós temos a política externa. A política externa, ela está em volta dos interesses do país em relação aos outros países. Como que dá esse relacionamento? Como, por exemplo, temos os órgãos, temos a ONU, a Organização das Nações Unidas. Como é que é essa relação do nosso país com a ONU? Como que é a relação do nosso país com a Organização Mundial da Saúde? Com a Organização Mundial do Comércio? Então, como que nós nos relacionamos externamente com essas organizações? Quando eu falei a relação do nosso país com essas organizações, elas não são países. Precisamos, deixar isso bem claro. São organizações, que nosso país também precisa se relacionar. E, além disso, também precisamos nos relacionar com os outros países. Mas é muito importante nós refletirmos hoje na contemporaneidade. Qual é o papel desse Estado-nação? Qual o desafio desse Estado-nação? Vamos pensar, por exemplo, numa pandemia. Qual o desafio desse Estado-nação para enfrentar uma pandemia? Como nós vimos, Thomas Hobbes vai dizer que nós, enquanto seres humanos, abdicamos, renunciamos às nossas liberdades em nome de um Estado soberano, não é mesmo? Que deve cuidar dos seus súditos, trazendo para Thomas Hobbes. Mas vamos puxar para cá, para uma pandemia, se um dia isso acontecer. Então, esse Estado-nação, ele tem que se responsabilizar pelos seus cidadãos, mesmo que esse Estado, ele seja neoliberal. Que significa o quê, neoliberal? Que deixa a burguesia fazer seus negócios da maneira a qual ela quer. Mas, gente, é importante entender que o Estado deve prezar pela sua nação, deve ter políticas públicas que garanta que os seus cidadãos tenham condições mínimas para enfrentar uma pandemia. Então, nessa aula, nós falamos os desafios do Estado-nação no mundo contemporâneo. Vimos Estado, internacional, nação, política internacional, política externa. Então, minha gente, por favor, tirem uma foto deste quadro maravilhoso e não se esqueçam de questionar qual é o papel desse Estado. Se, afinal de contas, nós demos os nossos direitos e as nossas liberdades em nome de um Estado, o mínimo é esse Estado prezar pelos seus cidadãos. Um grande beijo e até!